Nájila, 1º de dezembro de 2020. Perseverança e assiduidade no exercício mediúnico. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente e hoje tratando muito especialmente sobre a nossa caminhada aqui na Terra enquanto espíritos, fazendo a nossa evolução a cada instante à custa das coisas nas quais nós persistimos, perseveramos e que, portanto, nós informaremos ao espírito acerca daqueles elementos sobre os quais nós estamos persistindo. O espírito, com sua rede, as trabalhará e vai se especializando nelas. Antes de mais nada, eu gostaria de ler uma frase para embasar o nosso trabalho. Tenhamos foco para jamais desistirmos daquilo que nós consciencialmente decidimos fazer. Na verdade, o que vai determinar, um dos elementos que determinam a nossa persistência é o foco. Mas para pensar em foco, nós temos que pensar em vontade, porque persistir em algo e ter foco, há que haver uma vontade interna. Então nós temos que rever o que quer dizer essa fantástica palavra vontade, que é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado, porque nós poderemos obedecer a motivos ditados pela nossa razão e resolver que algo que tivemos vontade no momento não deve ser praticado. Mas nós já desdobraremos para uma vontade que deverá ser praticada em função de termos feito revisão e, junto com a nossa rede espiritual, termos nos posicionado melhor no mundo e nos posicionado melhor sobre nós mesmos. A questão é que, com relação ao exercício mediúnico, que todos sendo médiuns, todos estão fazendo exercício mediúnico, todos estão mediando, para que todos façam um bom exercício mediúnico, nós temos que vencer as variáveis da Terra. Nós temos que vencer aqueles elementos que a humanidade, com os chamamentos materialistas, vai nos trazendo. Por exemplo, até mesmo com relação ao médium espírita, vencer o preconceito que ainda existe contra o espiritismo. Ele tem que vencer. E vencer não vai ser, eu diria, peitando seus familiares, peitando seus familiares, não vai ser de maneira alguma criando querelas e questões com os outros, mas avaliando suas questões internas, para que ele persevere no seu melhor caminho. E agora vamos pensar o que é perseverança, porque não adianta falar em perseverar se sequer sabemos o que quer dizer. Na nossa cultura, na nossa língua portuguesa, a perseverança é a firmeza e uma constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, envolvendo todas as linhas de ações desse trabalho, mesmo que tenhamos dificuldades e incômodos na caminhada. A perseverar é vencer essas dificuldades todas e seguir em frente. A perseverança, na verdade, é uma das características que nos levam ao êxito. E temos que também reconceituar êxito, porque às vezes nós temos a palavra êxito como aquilo que é bom. Não, êxito quer dizer resultado, quer dizer produto. Eu posso pensar em fazer uma coisa hedionda e ter êxito na feitura, porque era aquilo que eu pensava, era aquilo que eu queria, a minha vontade interna era fazer aquilo e eu tive êxito, eu cometi aquele ato hediondo. Não, mas nós temos que buscar na força do nosso autoconhecimento
nos encontrar para ver o melhor que já alcançamos, no melhor que já alcançamos, irmos determinando em prol do que queremos trabalhar. Em que eu quero investir? Em que eu quero investir? Eu quero investir no bem da humanidade. Como eu sou o sócio número 1 dela, tudo que eu fizer em meu benefício, que representar efetivamente o bem, vai representar o bem para a humanidade. Eu quero trabalhar a humanidade. E eu, como sócio número 1, serei o primeiro a receber os produtos do meu trabalho. Se nós, na verdade, procurarmos vencer a nós mesmos, criando saudáveis estratégias na mesma direção, no sentido do bem, nós estaremos caminhando no que a proposta cósmica nos oferece, que é um caminhar para frente. Como espíritos, nós não perdemos o que já alcançamos. Como indivíduos, que é o espírito encarnado aqui na Terra, nós podemos perfeitamente trabalhar em sentido contrário ao que o espírito já alcança. E aí nós caminharemos, como diz o nosso querido irmão Leocádio Zé Correia, de costas ou mesmo de frente para grandes precipícios. O que a perseverança, no sentido do nosso exercício mediúnico, e agora nós vamos falar efetivamente do médium espírita, o que a perseverança vai nos permitir é uma continuidade nos esforços na mesma direção para alcançarmos efetivamente quem somos, o que queremos fazer e quais as marcas queremos ir deixando em nós mesmos todos os dias, uma vez que nós somos herdeiros de nós mesmos. Aí nós temos que alcançar o sentido da satisfação em fazer parte de um grupo, no nosso caso espírita, e no caso das outras religiões, o grupo nas suas religiões. E aqueles que não tiverem um chamamento para a religião, aqueles que já conseguem administrar suas vidas no sentido do bem, sem uma religião, que ele também esteja firme no seu exercício mediúnico, que ele seja o melhor mediador, e nós o compreenderemos. Nem todos vão alcançar sentido numa religião para trazer para a vida dele, mas todos haverão, com muita fé em Deus, de estarem se encaminhando para as suas melhores mediações frente ao cosmos. E aí ele encontrará satisfação interna, que é o contentamento, o aprazimento, essa alegria plena de estar fazendo o que deve fazer, às vezes vencendo crises existenciais, às vezes vencendo enormes dificuldades, inúmeras, às vezes vencendo inclusive a si mesmo nas suas próprias dificuldades e enfrentamentos pessoais. Nós observamos que muitos projetos filosóficos espirituais e mesmo bons projetos materiais aqui na Terra, que todos são espirituais, não há projeto que não seja espiritual, que não se concretizam, nós percebemos que o poder da realização não conseguiu corresponder à faculdade da concepção. Ou seja, o indivíduo concebeu, ele até percebeu, mas ele não conseguiu implementar linhas de ação, autocontrole e, quem sabe, determinação, ou seja, autodeterminação, que fizesse sustentabilidade à sua concepção. E às vezes, nem sempre, nós nos damos conta de alguns obstáculos que impedem a perseverança, obstáculos que vão ali quase derrotando a nossa perseverança e, portanto, nos derrotando, e que dentre eles uns são tão corriqueiros, eles estão tão normais na nossa vida que a gente nem percebe. Um deles é a rotina.
que é um dos principais obstáculos. Imagina para nós fazermos a ruptura do automatismo, por insignificativo que seja, para abrir um caminho, o caminho para aquilo que nós queremos. Libertar-se da rotina é libertar o pensamento, e o pensamento tonifica o psiquismo superior, que permite que o espírito faça o melhor do seu momento. Detectar os automatismos que alimentam a nossa inércia e romper com esses automatismos requer determinação, requer convicção e força. Nós temos como alcançar tudo isso, vencer a nós mesmos buscando as estratégias necessárias. Um outro obstáculo é o desânimo através da preguiça moral, que é também decorrente do gosto pela rotina, que é o desdobramento do gosto pela comodidade. O desânimo, a preguiça moral e o gosto pela comodidade são, ao mesmo tempo, sintomas e causas da falta de vontade, de uma vontade necessária a nos manter fazendo parte de um determinado trabalho filosófico espiritual. Um outro elemento que colabora nesse conjunto de obstáculos é a instabilidade no humor. Ora a pessoa está bem, ora está mal. Isso leva o indivíduo ao desânimo, leva a não suportar lá no grupo ou no viés de trabalho que ela buscou, suportar as diferenças. Não suportando as diferenças, ela cai fora daquele empreendimento que ela se propôs. Um outro obstáculo é a resistência à mudança somada à indolência. Então todo esforço ao qual nós estamos acostumados é pouco com relação ao esforço que agora nós precisamos para nos agilizar naquela nova frente que pretendemos entrar, ou mesmo que já entramos. Aí aquilo se torna penoso e por isso vai dar nascimento a uma incapacidade de avançar, a incapacidade de persistir. A pessoa não vai conseguir persistir porque ela acha que ali está pesado, está difícil, chegar do trabalho, ir para lá, chegar em casa 10h30 da noite, empreende um trabalho social, começa muito bem e daí a pouco ela começa a não ter constância e vai por aí afora. Na verdade, são tantos os automatismos cultivados e guardados por nós mesmos que nós diminuímos nossas velocidades em direção ao novo. A gente foi diminuindo nossos esforços nas ações para o bem, uma vez que o bem é o novo, e o novo é sempre dinâmico e nos coloca como aprendizes de novas frentes de conhecimento e mesmo novas frentes para ações. Ter que fazer alguma coisa que eu vou ter que aprender a fazer aquilo. O bem é sempre isso, porque não sendo o novo, ele já é o que é um produto obsoleto. Ele já não significa mais o bem para a humanidade, ele não inova a humanidade. E a humanidade, ela caminha para o bem na medida que ela caminha para a inovação consciente. Na verdade, colocarmos-nos em marcha para o novo, para o que possa trazer progresso ao espírito, portanto, à humanidade e ao planeta, requer todos os valores morais sendo agilizados e trabalhados. Digamos, como exemplos, o esforço, a disciplina, a priorização, o foco, a bondade, a vontade de acertar, a vontade de significar o bem, a vontade de querer sair do patamar que estamos, que está bom, mas que não vai persistir bom se não avançarmos, porque todos estão avançando.
quando eu avanço 1 milímetro, a humanidade inteira avançando 1 milímetro, já vai ter tido um avanço de 1 milímetro vezes 30 bilhões, porque são 10 bilhões da Terra, com 20 bilhões de desencarnados trabalhando junto. Ou seja, nesse avanço que toda a humanidade fez, houve uma mudança na humanidade, uma significação planetária que eu devo acompanhar. E esse esforço, esses valores morais em alta, em trabalho em cada um de nós, é que vai nos permitir essa autodeterminação de dentro para fora, que vai alimentar a vontade, que vai alimentar a persistência, porque vai alimentar a nossa vontade de ser o novo, de estar aí nas frentes trabalhando o novo com relação a nós mesmos. Na medida em que nós vamos preferindo vegetar na mediocridade aceita, que é a que nós estamos velha, já é medíocre. É só a gente pegar a palavra medíocre e decodificá-la para nós. O médio que ficou velho é medíocre. Se nós preferirmos vegetar na mediocridade, a elevar-nos a uma situação melhor, à custa de leituras, de estudos, de trabalhos metódicos e perseverantes mesmo, se ainda não nos prontificarmos enquanto indivíduos para a condição de melhores obreiros de nós mesmos, sendo também obreiros na nossa religião, portanto obreiros na humanidade, a nossa probabilidade de constância nos nossos grupos de trabalho filosófico espirituais estará em perigo. Vou repetir, se nós nos satisfizermos na mediocridade aceita com o que já alcançamos, com o que já construímos, ou seja, se já nos achamos bons o suficientes para não ter que aguentar um grupo, não ter que nos mexer para fazer renúncias e fazer um processo de autodeterminação para presentificarmos-nos enquanto espíritos e enquanto indivíduos em grupos de estudos, em grupos de prestação de serviço à humanidade, os grupos espíritas aí trabalhando. Se nós não nos vermos na condição de quem tem que andar para frente para atender à nossa própria satisfação interior, nossa probabilidade de deserção de nossos grupos espíritas é grande. Para muitos seres humanos, a felicidade consiste na lei do menor esforço, na doce, porém amarga rotina que vai o envilecendo, mas em contrapartida lhe permite estar acomodado. Nós temos aqui nos perguntar se eu faço parte desse grupo e se eu criarei sustentabilidade para a felicidade, para a saúde, permanecendo neste grupo aí. Se nós perguntarmos com convicção mesmo, a maioria vai responder que não, que está equivocado com relação a si mesmo e vai se propor a mudar. Porque fazer parte desse grupo, para muitos que já alcançaram um patamar um pouco acima, equivale a ofuscar a sua vida interior. Porque para viver o seu brilho, o espírito deve estar sempre se renovando. E se renovando através de um trabalho contínuo de construção do conhecimento, que o permite construir o autoconhecimento e o permite avançar em linhas de ações em benefícios de si e de todos. Se em decorrência de chamamentos interiores tomarmos uma decisão para conosco mesmos, no sentido dessa mudança, e essa decisão é diante de Deus, nós devemos confirmá-la através de nossas ações. Nós devemos vencer a nós mesmos, através de um vencer
nossa indolência, sobretudo vencendo os chamamentos do materialismo. Eles são muitos e eles são tentaculares, irmãos. Nós temos que ser fortes com relação a nós mesmos. Eu diria que nós, religiosos, trabalhadores nas casas espíritas, eu não posso mencionar outras casas, as casas de outras religiões, porque tenho trabalhado em instituições espíritas, mas acredito que o que vou dizer aqui até acolha as outras casas de religião. Eu vou recomeçar a frase. Nós, trabalhadores nas casas espíritas, nos entristecemos ao ver irmãos nossos, pessoas de bem, pessoas lindas, que se ligam à nossa religião, se encantam ao nos encontrar, se encantam com a nossa casa entre aspas, que é um conjunto. Dizem, inclusive ali repetidas vezes, que agora encontraram o que buscavam, que se encontraram ali. Eles são assíduos e inclusive ótimos estudantes, ótimos colaboradores em algum âmbito ali do trabalho por um período, quando começam a não fazer persistência e continuidade. Quando começam a vir uma terça para o trabalho, não aparece na outra. Vem no sábado para o trabalho, não aparece no outro. O aniversário do neto é desculpa para não vir. A neta que foi para a maternidade com um conjunto enorme de pessoas ali, um verdadeiro cortejo, mas ela não pode ir para o seu trabalho de 2 horinhas e depois ir para lá. É a visita que chega, visita fora de hora, almoço para amanhã, as desculpas. Quando nós procuramos por essas pessoas e procuramos inclusive preocupados com os motivos do sumiço, o motivo porque elas têm sido tão pouco perseverantes, porque elas não têm aparecido com frequência, com assiduidade, as desculpas são estas aí que eu citei. São corriqueiras. Isso é entristecedor, porque nós já sabemos que aquela pessoa que se encanta ao encontrar a sua religião, que se encanta com o trabalho social da sua religião, que no período que passou ali se revigorou, parece que elas se iluminam, parece que elas até alcançam, o próprio corpo físico fica melhor, porque o espírito está agilizando melhor, está conseguindo respostas melhores na sua gerência ali das reproduções celulares e das condutas de vida da pessoa. A gente sente que ela melhorou tanto e ela desaparece por esses motivos mais banais. Não é porque alguém está acamado e ela é a única a cuidar, porque essa, quando deixa de vir num período porque está cuidando de alguém, no cuidado de alguém, ela está cuidando da sua religião, ela está cuidando do seu espiritual. Mas não, é por coisas banais, inclusive do materialismo. Agora vem o período das compras de Natal. É capaz do grupo estudo que está funcionando online, 1, 2, 3 não comparecerem no horário para fazer parte ali, para compor uma rede de pensadores para o bem da humanidade, porque teve que sair com fulano para procurar o presente de Natal, porque tem que comprar as compras para comer exageradamente quando metade da população do planeta passa fome. A questão é a pessoa deixar uma frente que alimenta o conjunto espírito, perispírito, corpo físico, ou seja, alimenta o físico e a alma, deixar uma frente que alimenta a humanidade por coisas que nem são lá alimentadoras no verdadeiro sentido espiritual que ela foi se propor a fazer. A questão é que ao se afastar, ela desnutre-se. No envelhecimento, adoece. E às vezes adoece moral e fisicamente.
de uma forma ou de outra, ela irá parar nos bancos dos sofrimentos, que poderiam ser evitados ou pelo menos minimizados. Nesses bancos de sofrimento incluem-se os hospitais, os consultórios médicos, as farmácias, os pontos de venda de drogas lícitas e ilícitas, os bares e, quem sabe, casas noturnas de baixíssimo calibre. E a queda é tamanha que, às vezes, num desesperado pedido de socorro, vão parar nas sessões de desobsessão, porque ali é um lugar que elas poderão culpar, entre aspas, culpar, os espíritos desencarnados pelo resultado de suas escolhas. E eu até pediria aos irmãos desculpa para dizer uma coisa: o resultado de suas incúrias. Acusar espíritos desencarnados pelo resultado, pelo êxito, aí agora vem a palavra êxito, pelo êxito de suas incúrias. E nós convidaríamos os irmãos a termos coragem. Coragem para incluir a nossa religião, o nosso trabalho social, os nossos compromissos espirituais aos demais compromissos da Terra. Não negamos que, como indivíduos, como espíritos encarnados aqui na Terra, individualmente devemos cumprir nossas missões frente ao planeta, frente às nossas casas, residências familiares, frente à nossa residência profissional, frente às ruas onde estamos. Isso tudo nos envolve o nosso tempo, mas convidamos-nos a incluir nossos trabalhos espirituais, não nos permitir afastar de nossos compromissos espirituais, alegando que fulano machucou o pé, o fulano é adulto, pode ficar em casa durante 2 horas, sentadinho num sofá, com uma bengala de lado, uma muleta, um andador. A humanidade já desenvolveu muito recurso para que pessoas possam cuidar do seu espiritual. E nós sabemos que é plenamente possível cuidar do espiritual. Nossos familiares, nossos amigos e conhecidos, temos que ter todos em conjunto a consciência e nos dar ciência do nosso compromisso espiritual, para que, salvo necessidades vitais, nós possamos considerar os dias e horários de nossos estudos, de nossos trabalhos filosóficos, religiosos, de nossos trabalhos sociais em benefício da humanidade, e estarmos disponíveis para tais atividades e indisponíveis para as demais. E fazer isso na convicção do nosso ser. Nós não podemos ir para o grupo de estudos da doutrina em drama de consciência, porque a minha filha resolveu comemorar o aniversário do meu neto no dia do estudo. Não, mas se ela sabe que eu sou assídua ao estudo, sou perseverante, sou convicta, sou necessitada dele, porque ele é uma necessidade, é um alimento espiritual, ela pode perfeitamente, numa diplomacia de família, com a filha lá, com o marido, seja lá com quem, agendar o aniversário para outro dia, ou aguardar que eu chegue atrasada, ou aguardar que eu vá no próximo ano, porque no próximo ano o dia de nascimento não vai cair naquele dia de trabalho, porque graças a Deus, até nisso o calendário da Terra ajuda. Na medida em que nós vamos descobrindo o quanto nós nos abastecemos de salutares energias da nossa casa de religião, que não é a casa, é o conjunto que ali se forma, nós, na impossibilidade de irmos a ela, como agora, por exemplo, durante a pandemia, nós a transportamos para onde estivermos. E nós seremos presentes
às nossas frentes de trabalhos espirituais, através da prece, da meditação, da irradiação em prol da humanidade, da irradiação em prol do nosso planeta. Nós seremos presentes através do Evangelho no Lar que faremos semanalmente. Se a família inteira não faz adesão, isso não é problema. Faz o Evangelho ali, quem faz adesão a ele, e numa ciência de que estamos vivendo numa pluralidade, vamos fazer o nosso Evangelho feliz e sem ressentimento com quem não participa. Quem não participa vai ficar no seu quarto estudando o que quer, fazendo o que bem quer, ou deitado relaxando, mas que faça aquilo feliz e nós façamos o nosso Evangelho feliz. E nos qualificamos, né, através dele para querer mais, e no querer mais nós faremos assiduidade, perseverança, e com muita vontade nós nos encaminharemos sempre para o nosso grupo de exercício mediúnico, para o nosso grupo de estudos, para o nosso grupo que é uma família que fazemos. Nós passamos a ter nossa família biológica e nossa família filosófico-espiritual, que é o nosso grupo de trabalho e de estudos da doutrina que abraçamos. No meu caso, a doutrina espírita. Eu, antes de encerrar, gostaria de ler para os irmãos 3 afirmações que o nosso irmão Sérgio Biagi Gregório fez, deixou num artigo dele na internet, e que eu, com muita gratidão a ele, fiz a auto-permissão para colocar aqui para os irmãos. E agradeço imensamente a ele, porque são 3 sínteses maravilhosas. Uma: somos precipitados quando dizemos que a natureza nos negou isto ou aquilo. Um pouco mais de constância e o resultado seria o oposto. Número 2: todas as estradas da vida têm os seus espinhos. Se escolheres entrar numa delas, prossiga, porque retroceder é covardia. Olha, ele colocou a palavra escolher. Escolha é o espírito agindo na força da sua liberdade. Eu vou reler essa síntese porque ela é maravilhosa. Poucas são as coisas por si próprias impossíveis. O que frequentemente nos falta são os meios para obtê-las e a constância para permanecer ao seu encalço. Essa é a número 3, e agora eu vou reler a 2. Todas as estradas da vida têm os seus espinhos. Se escolheres entrar numa delas, prossiga, porque retroceder é covardia. Então, irmãos, encerrando numa consideração final, nós nos convidaríamos a conhecermos-nos a nós mesmos cada dia mais, para sabermos dosar a nossa necessidade de alimentos pertinentes à reespiritualização, que é individual. Os alimentos ligados à nossa concepção, percepção, eu diria conscientização filosófico-espiritual. Assim como a falta de alimentos bioquímicos, químicos, gera desordens no corpo físico, a falta de alimentos morais e espirituais gera desordens no campo eletromagnético do indivíduo, produzindo desvios em todos os seus níveis de realidades, inclusive na realidade física. Busquemos convicção para firmemente, num processo vertical, nos mantermos no nosso caminho da reespiritualização. Fiquemos sempre em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, perenemente. Importa, porém, é que estejamos nele. Muito obrigada, até a próxima.